por intermédio do Facebook e por intermédio do Instagram. Que Deus em Cristo abençoe vossas vidas poderosamente. Queridos, por gentileza, vamos ler um texto escrito aqui na Bíblia Sagrada, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 18. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, e o versículo de número 18 até o versículo de número 20. Diz assim o texto sagrado: E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém, meus irmãos? Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor me concede nesta noite. Queridos irmãos, igreja do Senhor, estamos diante de um texto que o nosso evangelista Marcos está narrando. Marcos, ele narra este evangelho especialmente para os romanos. E ele recebeu a inspiração divina para passar este relato para aquele povo, para passar esta maravilha que Jesus fez para aquele povo viesse ter conhecimento das coisas grandiosas que Jesus realizou. E o texto na qual nós fizemos menção, a Bíblia Sagrada vai relatar ao ponto de nos dizer que Jesus, neste exato momento aqui, ele está localizado em uma cidade chamada de Gadara. E ali naquela cidade é do meu conhecimento, bem como do seu conhecimento, que existia ali um homem que vivia cheio de espírito imundo, ou um homem que estava com espírito imundo. E do nosso conhecimento que ele fazia a sua morada em um cemitério, e a sua alimentação era as vísceras, os restos mortais das pessoas que ali eram sepultadas. Diz o texto que ele vivia de sepulcro e sepulcro. E é do nosso conhecimento também que aquele homem, ele muitas vezes era preso com grilhões, cadeias, porém tudo aquilo ali que outrora vinha prender aquele homem, ele despedaçava. Mas teve uma vez que Jesus resolveu passar justamente
para a cidade de Gadara. Diz a Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, que Jesus, depois de uma sequência de ensinamentos, através de algumas parábolas, Jesus, já cansado, o dia já estava raiando, já estava terminando, melhor dizendo, e a Bíblia Sagrada nos diz no capítulo 4 de Marcos, que Jesus resolve passar para o outro lado da margem, justamente para a cidade de Gadara. E eu tenho certeza que você conhece essa história. Jesus, juntamente com os seus discípulos, decide passar para o outro lado da margem. Automaticamente aquela viagem era uma viagem tranquila. Jesus, juntamente com os seus discípulos, iria percorrer, aliás, iria navegar por aproximadamente 20 quilômetros de barco, mas no decorrer daquela viagem, sobreveio perante aquela embarcação um grande temporal de vento, onde as ondas começaram a se agitarem e o barco começou a se encher de água. Agora perceba comigo, diz a Bíblia Sagrada, que diante daquela situação, Jesus, já cansado, ele decide ir para a polpa do barco. Uma coisa que me chama a atenção é que Marcos, ele faz questão de escrever e dizer que Jesus vai estar dormindo com a sua cabeça ainda mais encostada em um travesseiro. Enquanto Jesus vai estar dormindo, lá em cima do barco estava acontecendo aquele temporal de vento, as ondas estavam agitadas ao ponto de encher o barco de água, conforme eu já falei. E ali os discípulos, eles ficaram atemorizados e eles decidiram ir procurar Jesus. Eles não foram procurar Jesus porque tinham fé. Eles foram procurar Jesus porque estava com medo. Já foi falado aqui que nós precisamos colocar a nossa fé em ação. É verdade. Principalmente nos dias atuais. Nós temos que desenvolver este dom que Deus tem nos dado, que é a fé. Portanto, você nesta noite, desenvolva este dom que está dentro de você. Não deixe que as coisas que estão acontecendo venham fazer que você venha ter um declínio no que diz respeito à sua fé. Confie mais no Altíssimo. Acredite mais naquilo que Ele tem disponibilizado para mim, para você, bem como com toda a sua igreja. A fé, ela tem que ser desenvolvida. A fé, ela tem que ser mostrada. Portanto, a fé, primeiramente, ela tem que estar enraizada em nosso coração. Porque através disso tudo é que nós vamos entender que através da nossa fé nós podemos conseguir aquilo que nós nem vemos, nem tampouco estamos enxergando. Porque está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. E naquele momento ali, falando desse texto, os discípulos foram acordar Jesus
porque estavam com medo. E Jesus, ao ser despertado, diz a Bíblia Sagrada que ele repreendeu aquele vento e disse àquele mar: cala-te, aquieta-te. E diz o texto que o vento se aquietou. E a Bíblia Sagrada nos diz mais que Jesus, o próprio Jesus, foi até os discípulos e disse para eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? E o Senhor está dizendo para nós nesta noite: por que tu sois tão tímidos? Porventura vocês ainda não creem que eu sou Jesus? Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: vocês estão comigo aproximadamente 24 horas por dia. Vocês já viram paralítico andando, leproso sendo purificado, cego enxergando, multiplicação de pães e de peixes, e estão com medo dessa tempestade. Ainda vocês não têm fé? Ainda vocês não têm fé? Eu tenho soprado fôlego de vida. Eu tenho posto proteção no teu lar. A fragilidade está acontecendo aí fora, mas eu quero dizer para você nesta noite: Jesus está no barco. Jesus, Ele é o capitão da igreja. E é do nosso conhecimento que diante de uma equipe, que quando sai mar adentro, existe sempre o chefe da tripulação, ou seja, o capitão. E se por acaso acontecer alguma coisa, o único que não abandona o barco é o capitão da embarcação. E eu digo para você que está me assistindo, que está adorando ao Senhor por intermédio deste culto online: Jesus é o capitão da nossa embarcação, e Ele não vai abandonar o barco. Ele não vai deixar os seus discípulos sozinho. Por isso que Ele pergunta para nós nesta noite: ainda não tendes fé? Eu não vou abandonar a embarcação. Shadakamante derebaçou. Redere mandou de sodecamantre derevacia. Shahede camantre de subria. Tatatara sodecamante derevacia. Ai rede camancho. Alai de sol de camantre de revácia.
Ai de remantro de calai laçada rede remantro de revassou. E diz a Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, no versículo 41, e sentiram um grande temor, e diziam uns para os outros discípulos: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Este é Jesus. Os discípulos ficaram admirados pela grandeza do tamanho, da potencialidade do poder de Jesus. Jesus é aquele que manda na doença e mostra a cura. Jesus é aquele que manda no mar. Jesus é aquele que manda no vento. Jesus é aquele que está sobre todas as coisas. Jesus é aquele que manda no diabo e também manda no inferno. Jesus é aquele que tem cuidado da sua igreja. Quem é este? 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 Jesus, ele manda na lua, também manda no sol, manda nas estrelas, manda na terra, bem como manda no universo. E tenha certeza de uma coisa: ele manda na tua e na minha vida. E nesta noite ele está presente nesta transmissão para dizer para você: acredite mais em mim. Jesus chega no outro lado, e agora eu estou encerrando. Jesus vai para a cidade de Gadara. E como eu falei, ali se encontrava um homem endemoniado. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele viu Jesus, de longe, quando ele viu, ele correu, prostrou-se e adorou ao Senhor. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te de que não me atormente. Aí Jesus pergunta para aquele endemoniado: qual é o teu nome? E ele vai dizer: Legião. Legião, porque eram muitos. E passando naquele momento ali, uma manada de porcos, ele pediu, ainda teve a ousadia de fazer um pedido a Jesus. Pediu para que eles pudessem entrar dentro daquela manada de porcos. Jesus, de maneira bondosa, permitiu. E quando aqueles demônios saem daquele homem, deixando-o liberto, entram naquela manada de porcos, e eles caem em um despenhadeiro no mar. E é do nosso conhecimento que
quem estava dominando aquele homem era cerca de 2.000 demônios. Diante disso, irmãos, encerra agora. Depois daquele acontecimento, muitos que estavam ali, eles ficaram atemorizados em ver aquela cena. E pasmem os senhores, eles pediram, os moradores daquela localidade da cidade de Gadara, pediram para que Jesus saísse daquela região ou do seu território. Aí diz a Bíblia Sagrada, não vou me apegar a isso, no versículo 18, e eu estou encerrando, que quando Jesus entra no barco para retornar, porque Jesus também tinha um compromisso no outro lado do mar da Galileia, porque Jesus a partir daquele momento ia para a casa de Jairo, e ali Jesus ele iria fazer uma coisa extraordinária. Jesus tem um encontro com um rapaz, e o rapaz vai pedir para Jesus para acompanhar Jesus, para seguir Jesus. Aí Jesus vai dizer para ele, não, você não vai comigo. Vá para a sua casa e anuncie para os seus quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aí diz a Bíblia Sagrada que ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Perceba uma coisa comigo. Este rapaz que outrora estava endemoniado, depois da sua libertação, ele vai passar a ser um missionário. Porque Jesus disse, vá para Decápolis. Aliás, ele foi anunciar em Decápolis. Ou seja, ele foi anunciar o evangelho em 10 cidades. Porque Deca quer dizer 10, polis, cidade. Ou seja, 10 cidades. Aquele rapaz, logo depois de ser liberto, ele foi anunciar a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, diante de uma situação como esta, nós entendemos uma coisa, que Deus, Ele criou estratégias para levantar alguém, para que o seu nome, o seu evangelho, seja anunciado. Tudo isso vai começar quando ele decide partir para a cidade de Gadara. Chegando lá, ele se depara com este jovem. Este jovem, depois de ser liberto, ele vai anunciar o evangelho de Jesus. De aprisionado nas mãos do adversário para o missionário nas mãos de Jesus. Que nós possamos entender isto nesta noite. Que Jesus, Ele, em meio a uma situação na qual nós estamos vivendo, Ele pode mover os céus, a terra, transformar, curar, libertar, levantar alguém para ser um comunicador do seu evangelho. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Com a permissão do nosso pastor Neides, quero comunicar à igreja que domingo, isso, vai ser a lição nova. Vem aqui, serve, por favor. Nós estaremos dando início ao nosso segundo trimestre de 2021. Vamos estudar sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Os irmãos que fizeram o pedido das suas lições, que já colocou no grupo da igreja, as revistas chegaram